Muito bem, vamos lá. Nós vamos dar continuidade no treinamento que nós iniciamos na semana passada, falando a respeito de oração. Bem? Então hoje é a segunda parte do treinamento sobre oração e nós estávamos falando de bons exemplos da Bíblia, de personagens bíblicos que nos deixaram o bom exemplo da oração. Eu vou repetir o que eu falei aqui na semana passada. Nós poderíamos pegar exemplos contemporâneos da nossa época, de hoje. Grandes homens de Deus de sucesso, no ministério, na vida pessoal, que tem como base da sua vida espiritual a oração. Mas a gente resolveu pegar personagens bíblicos para dar aquele reforço da palavra de Deus, do que a palavra de Deus está falando conosco. Amém? Irmãos, tem um ditado no mundo que diz assim, que o pior surdo que existe é aquele que não quer ouvir. E o pior cego que existe é aquele que não quer ver. Esse ditado, ele encaixa muito bem no nosso contexto. Por quê? Eu estou vendo tudo que acontece na minha frente. Eu estou ouvindo grandes ensinamentos da palavra de Deus. E aí eu não praticar é o mesmo que eu ver e fazer de conta que não vejo. Eu ouvir e fazer de conta que eu não ouço. Então assim, se não é para ser ensinado, por que está na palavra de Deus? Se não funciona, irmão, se não funciona para mim, como é que funciona? Como é que funciona para os personagens bíblicos? Ontem à noite, aqui no grupo de oração, os irmãos que estavam aqui orando conosco, eu aproveitei para testemunhar mais uma bênção que eu recebi. Ontem à noite, hein? Ontem à tarde, né? A gente na correria do dia a dia, vai para lá, vai para cá, faz uma coisa, faz outra, né? Estamos num período de consagração, de jejum, e uma das coisas que tem me feito falta no jejum, eu acostumei tomar muito café. Nos tempos para cá eu virei cafezeiro, cafeína no sangue, né? Tomando café toda hora. E aí você faz o jejum, o que mais faz falta é aquilo que torna uma certa dependência, né? Então a falta da cafeína provoca reações no organismo da gente. Então assim, o dia que eu entrego o jejum e eu tomo pouco café, ou não tomo café, teve um dia que eu não tomei café, depois eu aí faço a minha refeição, chega no meio da tarde em diante, começa a manifestar, começa a reagir o organismo pela falta do café. Porque daí comer a gente comeu, né? Meio-dia, come bem, né? Poderia ter reação, mas a reação é por causa do café. Então, eu tomei pouco café. Esses dias tomei pouco café, aí teve uma reação. E eu tomei café, mas não tomei muito café. Aí quando foi ontem, né? Eu tomei só um xícara de café ao meio-dia. Aí quando chegou, a gente na correria do dia a dia, vai para lá, vai para cá, chegou de tardezinha, já um pouquinho da noite, tomou banho e tal. Falei, vou descansar um pouco, esperar o horário para vir para oração. Quando eu deitei lá para dar uma descansada, irmãos do céu, mas deu uma dor de cabeça. Mas bem, sabe aquela dor de cabeça ferrada? Que eu sou uma pessoa assim, é muito difícil me dar dor de cabeça, é muito difícil. Se der dor de cabeça, alguma coisa está errada. E aí eu fui deitar, né, para dar uma descansadinha, e veio aquela dor de cabeça terrível. Quando veio a dor de cabeça, eu esperei alguns minutos, eu pensei assim, olha o pensamento que eu tive. Essa dor de cabeça vai me atrapalhar para mim orar hoje na igreja. Então eu tenho que eliminar ela agora. Não posso deixar, não posso levar ela comigo lá. Deitado mesmo, do jeito que eu estava, irmãos. Eu orei. Com fé. A mesma oração que eu fiz no dia que eu fui curado do estômago. A mesma oração, eu citei o mesmo texto bíblico. Eu disse assim, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Então, essa dor de cabeça não existe na minha vida. Ela tem que desaparecer. Irmãos, foi que nem pegar com a mão assim, tirar, na hora, desapareceu. Na hora, desapareceu.
Então assim, ó, a fé funciona. As coisas que a Bíblia me ensina funcionam. Só que eu tenho que praticar o que ela me ensina. Eu não posso me fazer de surdo, me fazer de cego, ver passar na minha frente, estou ouvindo, eu sou cristão, eu sou um crente, eu sou de uma denominação pentecostal, que crê em cura divina, que crê em milagre, que crê na resposta, na direção de Deus, mas eu não vivo nada disso. Por quê? Por que eu não estou vivendo isso? Por que eu não estou vivendo essas experiências de bênção, de milagre, do sobrenatural de Deus? É porque Deus me deixou de lado? É porque Deus faz para todo mundo, mas não faz comigo? Não, é porque eu não estou exatamente encaixado de forma a experimentar isso. E aí aonde que está? E aí eu mando concluir para os irmãos é o seguinte: gira tudo, irmão. Você pode pegar a Bíblia gira de tudo quanto é lado, fala de tudo quanto é assunto, mas ela desemboca numa coisa só: oração. Oração é a base do cristão. O crente que aprende a orar, aprende a se disciplinar para tirar todo dia um tempo de oração, a vida dele muda, a vida dele se transforma. Então nós vamos falar um pouquinho mais de oração. Olha só, vamos passar por ele. Olha só, esse texto aqui eu trouxe semana passada, mas eu vou reprisar novamente. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18. Esse é o texto que nós pregamos no domingo retrasado, né? Falando a respeito de não esmorecer, a respeito da gente ficar firme, perseverante, amém? Perseverante, mas perseverante no quê? Perseverante na oração, amém? Quando Jesus falou desse texto, ele contou a parábola da viúva e do juiz. Só que a parábola da viúva e do juiz era para dar ênfase no quê? Era para dar ênfase a respeito da oração. Ele estava falando da importância, a importância de orar sempre. Não é orar de vez em quando, irmãos. Não é orar quando dá tempo. Não é orar quando eu tenho vontade. Não é orar quando eu estou com uma necessidade. Não. É orar sempre, sempre. E não esmorecer. Se está escrito aqui que é para não esmorecer, orar sempre e não esmorecer, porque em algum momento nós vamos ser tentados a esmorecer, a enfraquecer, quer dizer, a não orar. Nós vamos ser seduzidos por alguma situação para pularmos, matarmos aquele dia de oração, para deixar para o outro dia. Nós vamos ser tentados. O inimigo vai fazer isso, irmãos. Por quê? Porque o diabo é o nosso adversário. Ele não quer que você ore. Ele não quer que você gaste tempo com Deus. Ele não quer que você seja crente de verdade. Ele não quer você pentecostal, pegando fogo, cheio da unção, cheio da graça. Não, ele não quer. Ele quer te enfraquecer. Ele quer cercar você de muitas atividades para tirar o teu tempo de oração. Lembra da história que Jesus, não é parábola, da história que Jesus contou quando ele entrou dentro da casa de Maria e de Marta? Marta estava como, irmãos? Cercada de atividades, preocupada com as atividades, mas a Maria estava fazendo o quê? Pendida aos pés do Senhor, ouvindo o que o Senhor tinha para falar. Nós nos cercamos de tantas atividades, e a última opção nossa é a oração. Então Jesus disse assim, ó, é o dever de orar sempre e não esmorecer. Então não esmoreça, irmãos, fique firme na oração. Separe aquele tempo precioso, separe aquele tempo como sendo algo muito precioso para você, o tempo de oração. Diga para você, convença você mesmo, o meu tempo de oração é muito precioso, é muito importante na minha vida. Amém? Vamos para o próximo. O próximo texto
ele é o texto que nós pregamos agora no domingo passado. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, em que o apóstolo Paulo diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se o apóstolo Paulo, ele diz que ele combateu o combate, ele acabou a carreira, e ele guardou a fé. Esse guardou aqui, irmãos, não é de pegar a fé e enfiar na última gaveta das tuas lembranças, dos teus pensamentos. Não, esse guardar é no sentido de proteger a tua fé. Se o apóstolo Paulo diz que guardou, que ele protegeu a fé, significa que em algum momento a fé está ameaçada. Significa que o diabo, ele vai tentar enfraquecer a tua fé, tirar a tua fé, diminuir a tua fé, abater a tua fé, extinguir a tua fé. O diabo vai tentar. Então eu tenho que guardar a minha fé, eu tenho que proteger a minha fé, porque a minha fé é uma das armas mais poderosas que eu tenho. A fé é que gera o milagre. A fé é que traz a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então o apóstolo Paulo diz que nós temos que guardar a nossa fé. Amém? Quem está dizendo, diga amém. Amém. Muito bem, vamos para o próximo slide. Nós falamos dos exemplos bíblicos, de personagens bíblicos. Semana passada falamos de alguns personagens do Velho Testamento, e hoje nós vamos falar de personagens do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo é um bom exemplo de alguém de oração desde a sua conversão. Amém? O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 1 até o versículo 11. Ele narra o que, irmãos? Vamos ler esse texto, vamos? Melhor que você tenha mais compreensão. Atos, capítulo 9, Atos 9, do versículo 1 até o versículo 11. Glória a Deus, aleluia. Se tiver alguém vivo, pentecostal, quiser glorificar a Deus, aí pode ficar à vontade, né? Só não grita muito alto para não acordar o irmão que está do lado. Amém? Vamos lá então. Caminhando, para que tudo vai errado. Calma aí. Glória a Deus. Agora sim. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve, olha só, presta atenção, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Amém? Muito bem. Esse texto narra o encontro que Saulo de Tarso teve com o Senhor Jesus. O dia que Jesus tocou na vida dele, o dia que Jesus chamou Saulo de Tarso. Amém? O dia que começou o processo de conversão na vida de Saulo de Tarso.
Foi algo assim extraordinário, foi algo sobrenatural. Ele teve um encontro, Jesus se manifestou na vida dele, e ele caiu por terra e perdeu a visão, ficou cego, não enxergava mais nada. Aí ele é conduzido pelos seus homens até Damasco. Jesus deu uma direção para ele, que ele teria que entrar na casa de um homem, na rua chamada direita, e permanecer naquela casa. E ele foi. E ele, a Bíblia diz que ele fica naquela casa 3 dias. Então deixa eu continuar o texto aqui para você ver. Versículo 9 diz assim, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Quer dizer, ele já fez um jejum. Um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. Quer dizer, o que aconteceu? O que estava acontecendo na vida de Saulo de Tarso? Ele disse assim, eu imagino que ele pensou consigo, ele pensou assim, eu tive uma experiência com Jesus. Porque ele era um perseguidor do cristianismo, irmãos. Ele já tinha aprendido, já tinha até mandado matar cristãos. Agora ele acha que o cristianismo é uma seita perigosa. Agora os discípulos de Jesus dizem que Jesus ressuscitou, que é o Salvador. Agora o Saulo de Tarso, ele tem um encontro com esse Jesus ressuscitado, e esse Jesus fala com ele. Quer dizer, ele teve a sua experiência, e ele diz assim, Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um chamado para mim. Deus tem algo comigo. Então, se Deus tem algo comigo, eu preciso fazer algo para que esse chamado se cumpra na minha vida. Eu preciso fazer algo. Vocês sabem, irmãos, que a primeira vez que Deus tocou na minha vida, não foi numa igreja evangélica. Não foi. Foi um outro movimento que não tinha nada a ver com o evangelho. A primeira experiência que eu tive com Deus, não foi numa igreja evangélica. Eu fui participar de um evento da igreja católica, pois eu era católico. Só que eu não fui para o evento, irmãos, porque eu era um católico devoto e eu estava interessado naquela atividade. Não. Eu fui porque eu era novo, eu era jovem, e a gente gostava de dar umas aprontadas, e eu vi ali uma oportunidade de aprontar. Eu e meu amigo, nós fomos numa excursão para uma outra cidade, participar de para você ver que eu nem sei se era um congresso, o que era, mas era uma coisa de jovens. E nós fomos. Quando chegamos na tal cidade, o ônibus parou, nós desembarcamos do ônibus. Todos os jovens pegaram a esquerda, o ginásio onde estava acontecendo o evento, e eu e meu amigo pegamos a direita. Pegamos uma avenida principal, fomos bater no centro da cidade. Passemos o dia todo no centro da cidade. Quando chegou perto do horário que ia terminar o evento, eu falei, já deve estar quase acabando lá. Vamos voltar para a gente, quando o pessoal sair do ginásio, a gente sai junto com eles e até no 11, vamos embora. Fomos. Só que quando chegamos no ginásio, o evento não tinha acabado. E estava o pessoal todo dentro na parte da quadra do ginásio. E nós entramos, ficamos ali, procurando a nossa turma ali e tal, E naquele momento, a pessoa que estava administrando lá, com o microfone na mão, disse assim, você agora vai fechar os teus olhos, e você vai começar a caminhar com os olhos fechados, onde você está. E a primeira pessoa que você esbarrar aí, você pega nela, abraça ela, e você vai fazer uma oração com ela. Primeiro que foi uma coisa assim muito perigosa, Porque poderia ter alguém mal intencionado ali no meio. Aliás, tinha alguém bem mal intencionado ali no meio. Quando a pessoa disse assim, você vai fechar os teus olhos, você vai caminhar, eu pensei, mas na hora eu pensei, mas tomara que esbarre numa bem bonita, Que aí a oração vai ser longa, não vai ser oração curta. E assim eu fiz, irmãos, assim eu fiz. Só que eu fechei os olhos, mandaram fechar os olhos, eu fechei. Eu fechei os olhos, mas eu não dei, acho que 2 passos na tentativa de esbarrar em alguém. Veio uma moça por trás de mim
e colocou a sua mão no meu ombro. E eu perdi totalmente a reação. Eu não me movimentei e eu não abri os olhos. Eu apenas ouvi a oração que ela fez por mim. E ela fez uma oração muito bonita. Quando terminou aquele momento, que terminou a oração, eu até tentei olhar e achar para ver quem era a pessoa, mas no meio daquele mundaréu de gente, eu não pude nem identificar quem fosse. Mas eu saí ali de dentro e em meu coração tinha algo que dizia que Deus tinha um propósito na minha vida. Eu cheguei em casa e eu falei para minha mãe. Falei, mãe, eu não sei o que é, mas hoje eu senti nitidamente que Deus tem um propósito na minha vida. Amém? Ele só foi começar a acontecer anos depois, que daí eu fui para uma igreja evangélica, e aí lá eu pude entender, lá Deus falou comigo e me separou para esse ministério. Amém? Quantos de vocês que estão aí, que já aconteceu isso, né? Quantos que Deus já tocou no teu coração? Comigo foi de uma maneira, mas com todos nós em algum momento aconteceu. Só que você já percebeu que tem gente que Deus já se manifestou muito mais poderosamente do que essa experiência que eu tive. Alguns já tiveram experiências quase semelhantes com a do apóstolo Paulo, mas continuam estagnados do mesmo jeito. Por que será, irmãos? Por quê? Eu, anos depois, quando eu fui para uma igreja evangélica e Deus se manifestou na minha vida de novo, mostrando para mim, eu senti no meu coração que Deus tinha algo a mais comigo, eu fui para a oração. Eu comecei a me dedicar a orar, a buscar de Deus, a clamar de Deus, a orar. Eu já contei aqui, nós fizemos um voto de oração na igreja, 1 ano orando das 6 às 7 da manhã, eu e meu cunhado. 1 ano, nós fomos todos os dias, de segunda a domingo, todos os dias orando na igreja das 6 às 7 da manhã. Na maior parte das vezes era só eu e ele, mas firmes na oração. Firmes na oração. Foi ali que o meu ministério começou a ser estruturado, a base do ministério, aquele ministério forte, abençoado. Foi daí que começou. E o apóstolo Paulo aprendeu isso, irmãos. Ele vai lá, deixa eu continuar lendo aqui para você entender. Ora, havia em Damasco, estou no versículo 10, tá? Um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Quantos dias de convertido ele tinha, irmãos? 3. E o que ele estava fazendo? Orando. Tem gente que tem 3 anos de convertido, não é 3 dias, 3 anos de convertido e ainda não ora. Você está entendendo onde está a diferença, irmãos, de quem rompe espiritualmente e daquele que fica estagnado, parado? Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, ai pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, está tudo errado, nada funciona. Eu não pergunto, mas dá vontade de perguntar, irmão, faz quantos anos que você ora todos os dias? Se ele disser para mim, faz 2 anos que eu oro todo dia, pastor, você, então vai aí, tem coisa errada. Deixa eu dar uma conversada com Deus, porque Deus, eu acho que passou a tua parte e me esqueceu. O problema é que não dá para escutar isso. Se a pessoa diz assim, ó, a minha vida está estagnada, parada, tudo dando errado, eu já sei qual é o problema. Não é Deus. Não é Deus que passou a folha dele desapercebido. Não, é porque ele não está se aplicando em oração. É porque ele não está buscando de Deus. O segredo é orar, irmão. O segredo é orar. Se você quer, agora, não queira construir um alicerce, uma base da noite para o dia. Requer tempo. Tempo de oração. Eu conversava outro dia, conversava com uma pessoa, estava passando algumas instruções para essa pessoa, né? Não só para ela, mas compartilhando a gente mutuamente, crescendo, se edificando. E eu lembrei essa pessoa, disse assim, lembra quando Deus me deu a revelação
da cidade de Santo Antônio da Patrulha? Foi quando? Foi depois que nós passamos um final de semana em oração, numa chácara, jejuando e orando. Atenda, irmãos, atenda. Da onde nasceu a revelação da tenda? Depois de 90 dias de jejum. Não foi 9 dias, irmãos. 90 dias de jejum de 24 horas. Orando lá no monte da chácara do irmão Valdeci. Lá em cima do monte. Deus revelou. Revelou como, pastor? Deu uma visão do Senhor? Mandou um anjo entregar a profecia? Não. Botou aqui. Eu desci de lá com vontade. Só com vontade. Eu desci de lá com uma ideia. E quando eu compartilhei ela com o irmão disse assim: tu sabe que eu já tinha pensado nisso, pastor? Confirmou. Confirmação, Deus confirmou. Mas foi fruto do quê? Foi fruto de oração, irmão. Isso não vale só para mim, isso vale para nós, isso vale para a vida de pessoa. Pastor, eu estou querendo ganhar o meu familiar para Jesus. Que está ganhando? Já está convertido, irmão. Ah, mas eu não consigo ver mudança na vida dele. Já está convertido. Pá, pense em oração e declare, e profetize e diga: não, ele vai se converter sim, eu creio. Ele vai se converter, irmão, ele vai se converter. Deus vai salvar ele. É uma questão de determinação. Mas aí entra o apóstolo Paulo. Estamos falando de alguém de oração. Aí anos depois o apóstolo Paulo diz o quê? Guardai a vossa fé, proteja. O problema é que nós embalamos, irmãos. No começo a gente embala. Lembra quando tem a história do cavalo? No começo eles pararam, mas não chega até o final. A gente dá uma embalada boa no começo. A gente sai da igreja depois de um dia como esse, chega em casa e diz: não, vou orar, Deus vai converter meu parente, meu familiar, meu filho, meu marido, minha esposa. Deus vai converter, eu tenho certeza. Aí ora, aí chega no segundo, terceiro. Por que Jesus disse? Orai sempre sem esmorecer. Não pode esmorecer. Não pode esmorecer. Não pode. Tem que orar sempre, ficar firme em oração. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Muito bem, vamos para o próximo, que eu quero mostrar algumas experiências desse personagem do apóstolo Paulo. Olha só, aí já é depois, tá? Está lá em Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3, assim, ó. Olha só. Servindo eles ao Senhor. Olha só, já mudou. Ele estava perseguindo, né? Cristianismo, se converteu, aprendeu a orar. Qual vai ser o resultado? O ministério dele tem que ser violento mesmo. Aí o outro diz o quê? Servindo ao Senhor. Quer dizer, está lá servindo a Deus, adorando a Deus, trabalhando para Jesus, servindo ao Senhor e jejuando. Quer dizer, o apóstolo Paulo não perdeu a essência. Continuou. Tem crente que não sabe o que fazer jejum, irmão. Depois lamenta. Pastor, eu estou dando errado na minha vida. Tem crente que não aprendeu. Tem crente que acha que jejum na Bíblia é que nem aqueles confetezinhos que pode em cima do bolo. É só enfeite. Não é, irmão? Não é. É para praticar. Jejum é para praticar. É para crente fazer jejum. Pastor, eu fui fazer jejum, mas fiquei com muita fome. Alguém jejua e não tem fome? Eu não consigo jejuar. E eu falo a verdade, quando vai chegando perto da hora de pegar o jejum, eu fico, não vejo a hora. Eu digo: Jesus amado. Desce para dar uma adiantada no relógio, dá fome hoje, que dá fome. Ainda mais quando eu faço jejum prolongado assim. O negócio é feio de ver, a boca é violenta. Mas tem crente que não jejua, irmão. Tem crente que acha: não, pastor, mas eu não tenho chamado, não tenho ministério. Jejum não é para ministério, jejum é para crente. Oração e jejum é coisa de crente. Aleluia. Então vamos lá. Servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo.
É lógico, quem serve a Deus, ora e jejua, é lógico que o Espírito Santo vai falar. Aí diz o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tem chamado. Oh, glória a Deus. Anos depois, praticando oração e jejum, aí o Espírito Santo diz assim: agora pode separar Saulo e Barnabé para a obra missionária. Irmãos, se não tivesse uma vida de oração e jejum, você acha que Deus ia apostar em Saulo de Tarso? Você acha que Deus ia apostar? Ou por que talvez Deus não aposta mais em algumas pessoas? Tem pessoas que têm um ministério lindo, irmãos, bonito, um ministério abençoado. Deus deu um talento, dom para essas pessoas. Para uns é numa área, para outros é na outra, mas Deus deu. Mas fica ali, estagnado, travado, não vai. Aí a pessoa fica questionando a Deus: pastor, eu não sei o que Deus quer comigo. Aí Deus olha de cima assim: eu não sei o que Ele quer comigo. Ele não me leva a sério. Ô pastor, se Deus mandasse um anjo falar, mas Deus mandou, está aqui o anjo falando, o anjo da igreja falando. Não, mas o cara não quer. O cara não quer um anjo da igreja, ele quer um anjo do céu. Lembra da passagem que Jesus contou a respeito do rico e de Lázaro? O rico, quando estava lá bebendo, ele disse assim, olhou para o céu e ele viu o seio de Abraão, Lázaro, e ele disse para Abraão, disse assim: manda ao anjo lá falar para os meus familiares, para eles não virem para cá. Abraão disse assim: eles têm os profetas, eles têm a lei, os profetas, eles não acreditam. Será que eles vão acreditar se eu mandar um anjo? Não vai. Olha só. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Tudo era feito debaixo de oração e jejum. Amém? Mais um texto. Atos 21, 5. E havendo passado aí aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. Isso é algo que acompanhou o ministério do apóstolo Paulo por onde ele andou. Ele não apenas orava e jejuava, como ele ensinava e ele contagiava as pessoas que estavam na sua volta a ter uma vida de oração irmãos. É por isso que Deus operava maravilhas através do ministério do apóstolo Paulo, porque além dele ter o êxito, dele ter uma vida de oração e de jejum, as pessoas que estavam com ele aprenderam também a ter uma vida de oração e jejum. Então Deus tinha prazer de agir, Deus tinha liberdade para caminhar entre eles e abençoar a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Que você aprenda essa lição, irmãos. Que você aprenda, que você... Eu oro, irmão, sabe o quê? Para que Deus, para que o Espírito Santo te incomode bastante. Para que Ele deixe você incomodado. Que deixe você preocupado sobre a oração e jejum. Que você fique realmente preocupado com isso. E diga assim: poxa vida, eu preciso ter um compromisso com Deus de verdade. Isso vai determinar, não vai determinar o hoje, irmãos, vai determinar o teu amanhã, o teu sucesso amanhã. Às vezes a pessoa pergunta assim para mim, porque quando acontece alguma coisa com alguém muito próximo de nós, ou alguém que a gente conhece, a gente fica pensativo, né? Pastor, mas estava na igreja a pessoa. Aí às vezes algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, mas como é que fulano caiu? Eu digo: não quero saber, irmão. Pode conversar com essa pessoa e perguntar para ela assim: irmão, você estava orando, jejuando? Pá, pior que não. Se estiver orando e jejuando, irmão, não cai. Não cai. Se
estiver orando e jejuando, não cai. Agora, se não estiver orando e jejuando, vou dizer uma coisa para você. Se preocupe. É aqui que o apóstolo Paulo diz assim: acabei a carreira, combati o combate, mas guardei a minha fé. Você tem que proteger a tua fé, guardar ela, que o diabo não está para brincadeira. Se coloque em pé, nós vamos orar. Semana que vem nós terminamos esse treinamento de oração, vai ter a terceira parte da oração. Vamos fazer uma oração, vamos. Senhor meu Deus, Pai amado, a minha oração nesta noite, Pai, é que as pessoas que estão aqui participando desse treinamento sejam incomodadas pelo Teu Espírito, incomodadas a orar, a jejuar, a buscar mais o Senhor, a ter uma vida santificada, uma vida na Tua presença, porque isso eu sei que vai determinar o sucesso ministerial, o sucesso espiritual. Eu sei que é isso que vai guardar a fé delas. Os anos irão passar, e daqui muitos anos eu vou poder ouvir o relato delas dizendo assim: pastor, eu estou firme na fé, porque aquele dia o Senhor me ensinou, aquele dia o Senhor foi um anjo na mão de Deus para falar comigo, para me orientar, para que eu permanecesse firme. Eu apliquei o que o Senhor me ensinou, e eu estou aqui, firme na fé. Ganhei a minha família, mudei a minha história, cresci no ministério, cresci espiritualmente, acumulei muitas vitórias. É isso que eu peço nesta noite, Pai, que o Senhor incomode essas pessoas com relação à oração e ao jejum, e que elas aprendam, que elas cresçam, Pai, espiritualmente. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. O grande amor do Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos, e com todos permaneça no nome de Jesus. Amém. A todos uma boa noite, vá em paz, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.